Bom dia, quinto ano. Como vocês estão? E aí, tá tudo bem mesmo? Espero que sim, espero que com vocês, com os familiares, enfim. Gente, eu tô tentando fazer dessa forma algumas aulas, porque eu assim consigo apresentar algumas informações e aí vocês podem ver, enfim, eu acho um pouco mais prático, mas isso não quer dizer que todos irão adorar e amar, né? Mas enfim, vamos tentar fazer dessa forma e vamos ver o que vai acontecer nas próximas aulas, tá? Bom, o que a gente vai adentrar agora é justamente sobre as vegetações brasileiras. Eu havia pedido em outra aula que vocês fizessem, colorissem o mapa e colocasse justamente sobre cada cor a classificação das vegetações e com isso também os estados. Lembram? Eu fiz esse pedido a vocês, mas eu pouco vi, muita gente não enviou. Não era atividade avaliativa de forma alguma, era uma atividade comum, mas eu achei prudente fazer daquela forma para que vocês pudessem assimilar melhor. O intuito foi esse, né? Vocês saberem onde é que essas vegetações se localizam, porque só teoria, só leitura, muitas vezes não faz com que a gente compreenda. A gente tem que ir para a prática para poder assimilar. Então, eu achei que fosse mais viável. Então, o meu receio, certamente, foi que muitos fiquem com dúvida, muitos não tenham entendido, enfim. Mas vamos lá, né? Bom, para começar, vocês estão vendo essa imagem. Não sei se estão vendo com muita nitidez. Essa imagem aqui, a princípio, é da floresta amazônica, tá? Então, nós já estamos trabalhando aqui com floresta amazônica. Tem muitas outras. A gente sabe que tem 9 dominações, né? 9 principais formações vegetais. Hoje, eu pretendo trabalhar com vocês com 3. Não quero ir com tudo, até porque não adianta eu colocar muito conteúdo e vocês não absorverem quase nada. Então, nós temos a floresta amazônica. Aqui nós temos o cerrado, lindo, belíssimo. Não é distante de nós, lógico, né? Não é a principal vegetação da nossa região, ou melhor, de onde estamos. Mas ela faz coligação, tá, gente? Então, veja que lindeza. Perfeito. Eu, pelo menos, fico muito encantada com essa imagem. E aqui nós temos a Mata Atlântica, né? Quando você volta aqui para a floresta amazônica, você acha as duas iguais, né? Nossa, são iguais, qual é a diferença? É tudo mato, né? Eu acho que para quem não gosta, não se identifica ou pouco quer entender, já vai logo pensando muito por aí. Mas ao contrário, tá? São vegetações, sim, arbóreas, né? Com alturas bastante significativas, mas elas possuem características distintas. Como eu falei, acho que não foi possível em vídeo, mas eu falei em áudio, talvez, que né, o nosso território, por ser tão extenso, ele tem uma diversidade muito grande de biomas, certo? Então, mesmo tendo essa diversidade, logicamente, cada uma delas vão existir características diferentes, né? Olha aqui a Mata Atlântica, cerrado e nossa floresta. Então, aqui, neste outro slide, eu fiz um pequeno resumo, tá? Que vocês podem estudar até por ele, se for necessário. Aqui tá um resumo bastante prático de cada um dessas vegetações que acabamos de ver. Vejam, vegetação brasileira e características, é o que diz aqui em cima, apesar que do vídeo não permitir vocês verem muito bem. E aqui nós temos o seguinte: cerrado,
Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Quais são as diferenças que elas possuem? Vamos lá. Na Floresta Amazônica, isso eu tirei do livrinho de vocês, tá, gente? Não foi de outro, não. Foi do livrinho de vocês. Na Floresta Amazônica, nós temos 40% do território brasileiro que está coberto por a Floresta Amazônica. Ou seja, é quase metade do nosso território, né? E olha que é uma sobrevivente, né? Nossa floresta é uma sobrevivente diante do que fazemos todos os dias. Desmatamento, enfim. Vocês devem já estar cansados de ouvir. Porém, esses 40% ainda é dividido aqui entre outros dois países, Colômbia e Peru. Colômbia e Peru também possuem floresta amazônica. Pois é. Então, não somos os únicos a ter essa grandeza, né? Clima equatorial, por quê? Por que será? Por quê? Porque justamente a linha do Equador passa sobre o norte, a região norte do Brasil, que é o menor pedacinho que nós temos do nosso território, né? Então, clima equatorial, clima quente, né? Variação, árvores 40 metros. Tem ideia? Essas árvores, elas possuem esse tamanho todo, frondosas, são arbóreas, folhas latifoliadas, como são chamadas, porque são folhas largas. E elas sempre estão buscando a luz solar. Como são copas de árvores muito altas, a tendência é que a árvore cresça mesmo com força, para que possam alcançar a luz solar, exatamente, para poder fazer o processo de fotossíntese e etc. Aqui nós temos o que mais? Pontos negativos, né? O desmatamento. Desmatamento, as queimadas que são elas não acabam, elas não têm fim, né? Infelizmente, ocorre com velocidade. São muitos estudos relacionados, já foi dito, já foi mencionado que não há vantagens sobre isso, que a floresta amazônica não somente nos ajuda aos brasileiros, mas ajuda ao planeta Terra como um todo. É isso, para vocês terem uma ideia, existe a poeira justamente, a poeira do deserto do Saara. Ela faz uma viagem, atravessa o oceano e vem para a floresta amazônica. Pois é, por meio de ventos fortes, correntes. E é muito importante para que isso aconteça, certo? Porque essa poeira é uma areia, digamos, uma poeira, né? Um sedimento bastante fino, mas riquíssimo em nutrientes. As atividades agropecuárias, por quê? Porque está relacionada junto com as atividades de criações bovinas para corte, que na grande maioria os grandiosos tendem a desmatar para aproveitar esse espaço para pasto, para gado. Em outros casos, também utilizam-se para se utilizar o garimpo, né? O garimpo não legalizado. E as queimadas? Sim, as queimadas. As queimadas que ocorrem também com baixa frequência, né? A gente viu não faz muito tempo ocorrer isso, né? Principalmente no Pantanal, em outra época. Bom, e aí nós temos o quê? Muitos prejuízos. Impactos ambientais. Desses impactos ambientais, nós temos animais que são perdidos, nós temos plantas que são também perdidas, muitas entram em extinção, animais que entram em extinção, enfim. Aqui eu botei garimpo, mas é garimpo, pó. Ocorre o assoreamento dos rios. O que seria isso? O assoreamento dos rios nada mais é do que os sedimentos que vai caindo sobre o rio, já que o solo está desprovido de vegetação. E aí, esse assoreamento causa
justamente faz com que esses rios percam sua velocidade, percam seu fluxo e muitos animais aquáticos também acabem se prejudicando. Falei demais, né? Bora para a Mata Atlântica? Olha aqui. Árvores altas. Será que é parecido com a floresta amazônica? Eu acho que não. Recebe grande quantidade de umidade advinda do Oceano Atlântico, sim, porque a Mata Atlântica está justamente na parte litorânea, né? Como nós sabemos. E foi justamente lá que os nossos amigos e colegas portugueses, Pedro Álvares Cabral, ele fez as suas explorações principalmente do pau-brasil, né? Tirou um grande recurso que existia, uma grande riqueza que existia nessa época, quase que deixando somente nada, e levando para Portugal, né? 3 tipos de clima. Como assim? Tropical típico e úmido e subtropical. Como as umidades vêm do oceano, então esses climas são bem, digamos assim, bem característicos do lugar. Foi isso que vocês também estudaram, sobre os climas. Aqui, exploração do pau-brasil, como eu falei. Atualmente, o que mais tem predominado? O cultivo de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, estamos falando monocultura, não é isso? Aquelas extensões enormes de cana-de-açúcar, as usinas. Aqui mesmo em Maceió a gente pode verificar isso. Se vocês têm a oportunidade de observem, abram bem os olhos que vocês irão ver, né? Pelo menos as canas-de-açúcar, sim. Predominância de áreas urbanas, ou seja, a Mata Atlântica já não tem a quantidade significativa da sua época, vamos assim falar, né? Hoje é uma quantidade mínima, se comparada. E ela está sendo empurrada por áreas urbanas. Estou falando de prédios, estou falando de hotéis, enfim, hotéis que ofereçam descanso, ofereçam diversão para turistas. Então, essas áreas onde a Mata Atlântica está, ela vem sendo desmatada principalmente por esses motivos aqui, o cultivo da cana-de-açúcar e as áreas urbanas que acabam empurrando essa Mata Atlântica para o nada. Aí vamos ver o cerrado. Cerrado, bem diferente. Lembram das imagens que mostrei a vocês? As florestas aqui até que se parecem, mas mesmo elas sendo parecidas, elas possuem climas diferentes e características diferentes. No caso do cerrado, não tem nada a ver com nenhuma dessas duas. Os arbustos crescem de formas espaçadas, então a gente não vai ver uma floresta fechada como essas que nós acabamos de ver. Galhos e troncos retorcidos e casca grossa, principalmente devido ao clima, né? O clima, como eu havia dito em outra aula, se vocês não lembram, mas eu falei que o clima, o relevo, faz com que haja uma dinâmica diferente em cada tipo de vegetação dessa, né? E o clima daqui? Clima tropical típico. Como assim? Chuvoso e seco, muito semelhante ao clima nosso que nós temos, certo? Solo apropriado, não, ou melhor, não é apropriado para atividades agropecuárias, não é. Porém, como o homem não deixa nada passar, ele faz uma correção nesse solo e ali ele consegue plantar. Pois é, plantar, inserir o gado, enfim, né? E aí o cerrado vai acabando perdendo muito dos seus elementos naturais, animais que podem entrar em risco de extinção, vegetação, vai perdendo sua estrutura mesmo. Prática da pecuária, lavouras e plantio de soja. Mais uma vez, a monocultura, ou seja, o agronegócio, certo? Bom, gente, essa foi a aula que eu teria e tenho a dar a vocês. Sobre a questão de atividades, como estamos começando agora com esses 3 pontos de vegetação,
eu não vou dar todas de uma vez. Então, em sala de aula, eu vou fazer a atividade e mando para vocês, certo? Para os que estão em casa. Tudo bem? Fechado? Então, ficamos assim, ok? Aguardem que vocês terão a atividade sim para que possam ser feitas. Beijo e fiquem com Deus. Tchauzinho.